espiritualidades, pombagira descendo dentro de igreja. Então qual o meu motivo de eu fazer esse vídeo para você, pastor, que tá vendo agora aí? Você tem que entender, para você falar de espiritualidade, para você falar de uma pombagira, de um Exu, de uma espiritualidade que está dentro da sua igreja, você tem que entender o que é aquela espiritualidade. Saravá, meu nome é Mestre Junan, sou de ancestralidade consanguínea de família e tradição espírita. Esse vídeo é basicamente para dar aula para crente, para dar aula para você, pastor, que é burro, tá? Não sou contra a religião evangélica, não sou contra pastores, sou contra pastores burros. Então, para você que é pastor inteligente, esse vídeo não é para você. Qual é a diferença de Exu para Egum e para Quiumba? Por que eu vou dar essa aula para vocês, pastor? Para vocês parar de fazer essa vergonha, igual muitos pastores vêm fazendo, postando mesmo até na internet. Zé Pilintra descendo dentro de igreja. Aí o Zé Pilintra descendo, Zé Pilintra traz espiritualidade, pombagira descendo dentro de igreja. Então qual o meu motivo de eu fazer esse vídeo para você, pastor, que tá vendo agora aí? Você tem que entender, para você falar de espiritualidade, para você falar de uma pombagira, de um Exu, de uma espiritualidade que está dentro da sua igreja, você tem que entender o que é aquela espiritualidade. Porque senão você vai estar fazendo uma coisa errada. E lembra que o universo, ele é justo por si só. Se você estiver falando mal ou fazendo algo errado, o próprio universo vai cobrar de você. Eu tenho certeza que muito pastor está com a vida desgraçada, com o caminho fechado, de tanto fazer trabalho de desobsessão. Expulsando espiritualidades que ali não era para ser expulsas, sim doutrinadas. Mas se não vem caso, cada um com a sua doutrina. O vídeo que eu quero dizer aqui para vocês, tá? Exu, ele é muito evoluído. Exu não vai na igreja. Se eu, mestre Jonan, for na tua igreja, se vocês me orar tudo, você acha que o meu Exu vai lá? Não vai. Exu, ele é um guardião de luz. Ele é um guardião muito mais evoluído. Ele está em outro plano, ele está em 6º plano. Nós vivemos em 3º plano. Então Exu, ele é tão evoluído, que não é eles que entram dentro da sua igreja. O que entra dentro da sua igreja é chamado de Egum e Quiumba. Egum e Quiumba. Quem que é Egum e quem é Quiumba? Somos nós, quando morremos, não alcançamos a inteligência, a evolução necessária para a gente continuar nosso progresso. E a gente continua aqui na vida terrena, desgraçando a vida dos outros. Vamos lá, o que é um Egum, pastor? Egum é aquele espírito sofredor que morreu e está sofrendo muitas das vezes por causa de um vício, por causa da família, porque não aceita, porque está no escuro. Isso é o Egum. Muitas das vezes o Egum vem chorando, vem gritando, vem pedindo ajuda. E quando ele está próximo de uma pessoa, próximo de alguém, ele causa mal, principalmente na depressão, porque é uma espiritualidade vampírica. Então esse é o Egum. Qual a diferença do Egum e do Quiumba? O Quiumba é quase a mesma coisa, já esteve entre nós. É a mesma coisa se for... já esteve encarnado. Só que a diferença do Quiumba, que provavelmente ele foi um assassino, estrupador, alguém muito ruim. Então ele vem para o mundo espiritual continuando, desejando e fazendo a maldade. Justamente Quiumbas, eles têm mais força até mesmo que os Eguns, porque muitos Quiumbas induzem aos Eguns a fazer o mal, praticar o mal. Induz a massa Egum a continuar na escuridão. Então o Quiumba é aquele assassino, ele vem para te atacar. Geralmente quando ele vem no corpo de algum médium, ele vem ameaçando, ele vem falando que vai matar, que vai destruir. Então é diferente, o Egum e o Quiumba. E tem também o zombeteiro. Qual que é o zombeteiro? Aquele espírito que vem dentro de um congá, isso daí é mais para os povos espíritas, tá, gente? O zombeteiro é aquele espírito que vem dentro de um congá, que vem dentro de uma casa, que vem dentro de uma falange, e se passando por uma entidade, não é. Esse é o zombeteiro, que vem para arruaçar, vem para bagunçar, vem para trazer a desarmonia de uma casa, de um culto. É a mesma coisa que desce um espírito, zombeteiro, falando que é um preto velho. Desce um zombeteiro falando que é uma pombagira, que é um tranca-rua. Então essa é a diferença. Então, se você colocar o Egum, o Quiumba e o zombeteiro, o Exu não se iguala a nenhum deles. Exu também já esteve entre nós, mas porém, são fases de evolução bem maior. O Exu, pastor, não vai dentro da sua igreja. Se você tem um gachaceiro, igual o último pastor que eu até fiz aqui no meu canal, um react do vídeo dele, se tem um espírito de um Zé Pilintra lá dentro, que lá não é Zé não, é algum gachaceiro que morreu, tá tomando possessão do corpo daquele filho, então ele merece oração, merece tudo. Só que pastor, toma muito cuidado, isso é um recado até para vocês que é pastores, porque
A igreja de vocês não é para trabalhar com o espiritual, mas já que vocês estão brincando com o espiritismo, tomem cuidado com o que vocês mexem. Aprenda a trabalhar da forma correta. Porque muitas das vezes você tá lá, ó, excomungando uma espiritualidade, pisando numa espiritualidade e falando que aquela espiritualidade é um Zé Pilintra e não é. O Zé Pilintra ouve o verdadeiro da falange e vai cobrar você amanhã. Toma muito cuidado, que quem é errado somos nós, seres humanos. Nós, seres humanos, conseguimos ser ruim encarnados, conseguimos ser ruim desencarnados. A verdade é essa. Quem não esteve encarnado no lado espiritual, pode ver que não tem essa baixa vibração igual nós temos. Igual um Egum tem, um Quiumba, um Zombeteiro tem. Então, pastor, para você dentro da sua igreja trabalhar com espíritos, você tem que entender o que é lado espiritual. Porque se você não quer entender o lado espiritual, você não tem que falar dentro da sua igreja. Porque o que acontece, gente? Por que eu estou falando isso? Eu estou abrindo agora um castelo de Quimbanda, estou abrindo a igreja luciferiana, a primeira do Brasil, estou abrindo o Parque dos Exu agora, tudo com o caminho que Exu me dá. E também estou abrindo uma associação, tá? Vai vir uma federação aí de cultos brasileiros e todos os pastores que ama postar vídeo ou ama fazer tipo de intolerância religiosa, porque isso é intolerância religiosa, pode ter certeza que vai receber uma cartinha de um processo que eu mesmo vou estar correndo atrás para mandar na porta. Porque, gente, até quando nós espíritas vamos aguentar a intolerância religiosa de certas pessoas? Eu não vou falar leigo não, vou falar burro. Porque é burro, porque tem internet para ensinar, tem livro, e pode vir pessoalmente, pastor. O meu centro, o meu tempo que está aberto para qualquer tipo de pastor do mundo, você estudar o que é espírito. Você ver com seus próprios olhos, você vai acompanhar o que é um Egum, você vai ver a diferença de um Exu, você vai ver a diferença de um Quiumba. Então cuidado com o que um vai passando pro outro, porque é assim, o pastor tá vivo, né, Agatha? Eu adoro falar isso. O pastor, ele ama pisar em Exu. Mas ele usa isso como escada. Porque é a primeira coisa, os títulos dos vídeos é sempre Exu, sabe? Os vídeos são tudo sobre Exu. Exu dá dinheiro, né, cara? Então entendeu? Eles usam título de Exu. Exu brilha tanto, pra brilhar lá dentro eles precisam. O espiritismo ele foi muito usado durante todos esses séculos, todos esses anos, como escada pro cristianismo, né? Alavancar. Botar medo e dominar. Então, pastor, esse é o recado que eu tenho para dar para vocês. Estuda mais um pouco, para de falar o nome de Exu dentro da sua igreja, que você não tem direito de falar o nome de Exu, nome de Pombagira, não falando mal. Nenhum tipo de espiritualidade dentro dos cultos de matriz, dentro dos cultos de Quimbanda, dentro dos cultos afro-brasileiros, você não tem o direito de falar o nome de espiritualidade. Porque isso, se você está falando o nome de espiritualidade, falando mal, isso encaixa no crime de intolerância religiosa. Porque graças a vocês existe um monte de criminosos por aí que pedreja terreiros, bota fogo, humilha, bate. Na escola. Culpa de vocês. Então cuidado para vocês não ser uma bateria, uma fábrica de incentivar as pessoas a cometer crime de intolerância religiosa. Eu tenho certeza que quando eu era criança, a intolerância religiosa era bem maior. Hoje é bem menor porque essa lei está aí para abranger e proteger nós macumbeiros. Mas pode ter certeza, o que eu puder fazer para esse negócio de pastor ficar falando mal de Exu na internet, pode ter certeza que eu vou fazer. Que eu acredito na justiça do Brasil e principalmente eu acredito na justiça de Exu. Axé.